Bom dia, graça e paz. Este é o meu, o teu, o nosso alimento diário. E para hoje, Ezequiel, Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 36 e o verso 26. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Glória a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, que Ele tem nos dado. Este é o nosso alimento diário, é o momento do nosso devocional, de falar um pouco, aprender um pouco mais de Deus. Provérbios capítulo 8, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige ao Filho dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Ó vós loucos, entendei de coração. Preciso ter coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Preciso ter um coração de carne, disposto a obedecer, a amar, a atender a voz de Cristo, a voz do Senhor. Ó vós loucos, entendei de coração. E continuando o nosso devocional, agora vamos para Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, aleluia, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aleluia. E se nós continuarmos, capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. O Senhor levou o profeta em meio ao vale de ossos secos. Falou com o profeta. Perguntou para o profeta se aqueles ossos poderiam ter vida, e qual foi a resposta do profeta? Segundo a ordem do Senhor, segundo o querer do Senhor, segundo o manifestar do Senhor, segundo o poder do Senhor. O osso seco, a vida pode estar morta, seca, acabada, olhando humanamente, mas segundo a ordem do Senhor, aleluia, disse o profeta, eles vão reviver. E a ordem do Senhor para o profeta Ezequiel foi: então vai lá, profetiza, homem de Deus, que estes ossos terão vida. E ele assim o fez, profetizou segundo a ordem do Senhor, segundo o querer do Senhor, segundo o manifestar do Senhor. E aqueles ossos começaram a ter um reboliço, juntou-se osso com osso. E diz a palavra do Senhor que, segundo a ordem do Senhor, quando estava ali o esqueleto completo formado, começou a nascer carne, nasceram os órgãos, brotou vida, e aqueles ossos saíram dali. Um exército levantou-se de ossos secos, soldados do Senhor, porque para Deus nada é impossível. Quem sabe você se encontra assim como estes ossos secos, morto, sem vida. Fisicamente te veem, você está vivo, mas espiritualmente lá dentro estás morto, coração de pedra, como disse o Senhor através do profeta. Coração de pedra endurecido, não ouve, não atende, não escuta a voz do Senhor, não ouve a palavra do Senhor, não deixa o Senhor mover. E o Senhor nessa manhã, através do seu Espírito, porque assim como ele disse para o profeta Ezequiel, é segundo a ordem do Senhor, através do Espírito. E soprou o Senhor o Espírito do céu, dos quatro cantos da terra, e aqueles ossos tornaram a ter vida. Então é pelo Espírito, quando o Espírito começa a agir, trabalhar no coração, aleluia, o Senhor molda. E o Senhor tem o poder de tirar a dureza, a
pedra do coração, dar coração novo, um coração de carne, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ouvir, um coração disposto a deixar o Senhor entrar, morar, moldar, mudar a vida. O Senhor te convida nesta manhã, neste dia, através do nosso alimento diário. Deixa Cristo entrar, deixa Cristo tirar a dureza, deixa Cristo tirar a morte e trazer vida, aleluia. E continuando ali, no capítulo 37, o verso 12, portanto profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas. Lá no passado já tinha gente assim, Israel já estava assim, e hoje não é diferente. Hoje o Senhor está dizendo, profetiza, eu abrirei a sepultura, e farei sair das vossas sepulturas o povo meu, e trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair da vossa sepultura, ó povo meu, aleluia, e porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, que eu, o Senhor, fiz, diz o Senhor dos exércitos. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Assim como a misericórdia do Pai se renova a cada amanhecer, a sua palavra se renova a cada amanhecer, porque a palavra é o próprio Senhor, é a boca de Deus falando comigo, contigo, conosco, com todo ser humano. E o Senhor hoje quer tirar vidas da sepultura, vidas que aparentemente estão aí andando, ninguém percebe, ninguém sabe, mas aqui por dentro já está na sepultura, já está morto, já morreu, e o Senhor está dizendo através do seu Santo Espírito, aleluia, eu darei vida novamente, eu darei um novo coração, um coração de carne, maleável, sensível à minha voz, à minha palavra. O Senhor está falando contigo, deixa Ele moldar, tocar o teu coração e te arrancar da sepultura e te dar vida nesta manhã em nome de Jesus. Santo e poderoso Deus, entra, Senhor, em conformidade com a tua palavra, Senhor, nesta vida, neste coração, neste lar, nesta família. Traz vida novamente, faz os ossos secos reviver, assim como fizeste no passado, através de Ezequiel. Tu pode fazer hoje através do teu Santo Espírito, segundo a tua palavra que está sendo anunciada. Traz vida, traz esperança, traz renovo, traz a paz, traz a vitória em nome de Jesus. Receba a vida em nome de Jesus. E começa a cantar, louvar, adorar com o hino da vitória. O Senhor me visitou, o Senhor me levantou, o Senhor me renovou, o Senhor me reviveu, aleluia, em o nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o Deus da minha vida, o Deus do meu louvor, da minha adoração, o teu Deus, porque não há outro Deus como o nosso Deus. Dá-me um coração igual a ti, meu mestre, dá-me um coração igual a ti, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quando eu deixo de ser nécio, como disse Provérbios, quando eu deixo de ser louco, como o mundo, disse Provérbios, Deus me dá um coração de carne,
sensível à sua voz, ao seu querer, e o seu Espírito Santo age e me traz vida com abundância e vida eterna em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Glória ao Pai, ao Filho, Espírito Santo de Deus, por mais um dia que nos dá o Senhor. E é motivo de nós estarmos alegres, satisfeitos com Deus, satisfeitos com Cristo. É mais uma oportunidade que Ele nos dá de louvar, de exaltar, de adorar o seu nome. Então, aproveita o tempo, porque os dias estão correndo, estão voando. Aproveita o tempo que o Senhor te dá para fazer a vontade do Senhor. Malaquias, no Antigo Testamento, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. E o verso 6 diz assim. Malaquias, capítulo 3 e o verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É a palavra do Senhor neste dia, nesta terça-feira, dia 8 de julho, o nosso alimento diário. Te convido a ficar aqui comigo. Vamos louvar, vamos adorar a Deus, vamos dedicar um pouquinho do nosso dia para o Senhor. Quero ser abençoado, quero ser salvo, quero ser liberto, quero ser curado. Preciso dar para o Senhor. O Senhor abençoa aquele que olha para Ele. Então escuta a voz do Senhor. Eu não mudo. Malaquias 3, verso 6. Filho, eu já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá. E porque entristeces o teu coração, se a vitória é certa, passa vento, chuva, mas chega o verão. Quando Abraão estava no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi, eu não mudo. Nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo, não mudo não. Eu não mudo. Porque choras assim, olha pra mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: eu sou dono da glória. Quando Abraão estava no altar, eu disse. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá entrou na guerra, quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi.
Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei, eu não mudarei. Eu não mudo, não mudo, não mudo, não. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Porque o Senhor não muda. Não importa o tempo que passe, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Glória a Deus. E é chegado o momento, vou te responder. Todo esse silêncio do tempo da prova vai resplandecer. Marque as horas e os minutos também. Meu relógio não para na hora marcada. Tua vitória vem. Quando Abraão estava no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo, não mudo, não mudo, não. Eu não mudo. Por que choras assim? Olha pra mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei, eu não mudarei. Eu não mudo, não mudo, não mudo, não. Eu não mudo. Por que choras assim? Olha pra mim, eu não mudo. Eu não mudo. E o meu nome é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente, porque eu, Deus, o Senhor, não mudo. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor, porque Ele não muda. Louvado seja o Senhor, porque Ele não muda. Meu bom dia, você que está aqui comigo já. Você que está passando pela live, você que está junto comigo, me acompanhando. Vamos compartilhar. Vamos fazer tec-tec aí na telinha, para que o Senhor venha abençoar mais vidas. E agora você pode estar dizendo, pensando, mas se Deus não muda, sua palavra diz que Ele não muda. Malaquias, capítulo 3, o verso 6 diz, o Senhor não muda. No Senhor não há nem sequer sombra de variação. Ele é sempre o mesmo. Quando Ele disse que faria, Ele faz. O que Ele disse que daria, Ele dá. Ele não muda. E você pode estar pensando aí, mas então por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu não tenho isso? Por que me falta aquilo? Por que me falta aquele outro? Porque o Senhor não muda e Ele não vai contra a sua palavra. Às vezes eu não tenho, você não tem, está faltando isso ou aquilo, aquele outro, porque é prova. Às vezes é provação, é Deus
provando nossa fé. Mas outras vezes é porque o que diz a palavra do Senhor, nós deixamos de olhar para Deus, buscamos socorro em outro lugar, queremos ser abençoados, mas não queremos Deus. Queremos a cura, mas não queremos ser de Jesus. Eu quero a benção no meu lar, mas eu não quero Jesus, eu não quero ser, eu não vou para a igreja, eu não quero ser do Senhor. Aí o Senhor não pode fazer nada porque Ele não muda e Ele não vai contra a sua palavra. Aí sofremos, aí padecemos, aí falta isso, falta aquilo, aquele outro, porque nós mudamos. Eu, você, nós seres humanos mudamos. Nós deixamos de crer no Senhor, nós deixamos de buscar o Senhor, nós deixamos de louvar o Senhor, nós deixamos de colocar Deus como principal em nossa vida, do amanhecer ao anoitecer, porque a primazia do nosso viver, em primeiro lugar, tem que estar Deus. Eu preciso buscar a Deus, crer em Deus, meu altar tem que estar voltado para Deus, para o céu. Aí, Ele que não muda, me abençoa, cumpre a sua palavra. É por isso que Deus não muda. Ele continua sendo Deus, o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus que chamou Abraão, convocou o seu servo, o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, o mesmo Deus que tirou o seu povo lá do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, aleluia, foram salvos. Ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo que tirou o seu povo quando estava escravo lá na Babilônia. O mesmo que abençoou a viúva que não faltou azeite na botija nem a farinha da panela. O mesmo que levou Elias em carro e cavalos de fogo ao céu, arrebatou o seu servo. Ele é o mesmo. Ele não muda. Deus não muda. Nem sequer pensa em mudar. Sua palavra diz que ele nem cogita, nem pensa, nem passa pensamento nenhum nele em mudar, porque ele é Deus, ele é santo, ele é poderoso. O que você precisa fazer hoje para que ele te abençoe? Se você está nele, está sendo fiel a ele, então entenda, é prova. Vai orando, vai pedindo, a vitória vem. Agora, se esta palavra está falando com você que está faltando algo, então corra consertar o que está estragado, o que está errado. Tira o que não presta, tira o que não vem do céu, tira o que não vem de Deus. Aí ele que não muda, traz a bênção, traz a vitória, traz o socorro, porque ele não muda. Ele continua poderoso, ele continua santo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que é. Ele conhece todas as coisas, o sentar, o deitar, o levantar. Ele me conhece, Ele te conhece. Nada se esconde da presença dEle, diz a sua palavra, que nada se esconde da presença dEle. O Senhor possa te abençoar neste dia. O Senhor possa te tocar nesse dia. Presta atenção na palavra do Senhor. Fui levado em espírito. Oh, aleluia. Quer ser levado diante do Senhor? Entra na dimensão do espírito. Fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali a sua força e o seu poder. Mas aquele vale estava cheio com um exército sem vida. Simplesmente ossos secos. E Deus me fez andar ali. E o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes.
Então me disse, profetiza, para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. E enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo ao grande Deus. Agora eu profetizo aqui, pois sei que Deus vai operar. E o vento do Espírito irá soprar, e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, eu sei que o grande Deus vai fazer reviver. Oh, aleluia! Quer reviver? Só existe um caminho. Só existe um caminho. Jesus Cristo te dá vida. E o grande Deus me perguntou: podem esses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Aleluia! E o grande Deus me perguntou: podem estes ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza, para estes ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. E enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo ao grande Deus. Agora eu profetizo aqui, pois sei que Deus vai operar. E o vento do Espírito irá soprar, e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, eu sei que o grande Deus vai fazer reviver. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Osso com osso se juntou, obedeceu a voz de Deus. E hoje eu profetizo aqui, porque eu sei que o meu Deus não muda, que ele não muda, e vão os ossos reviver. E disse Ezequiel: profetizei segundo a ordem do Senhor. Osso com osso se juntou. Surgiu carne, surgiu pele, surgiu órgãos. E de repente ele disse: profetiza agora. E veio o vento do Espírito Santo, e aqueles ossos saltaram cheio de vida, e aquele exército de ossos secos, diz a palavra do Senhor, que saíram dali vivos para a glória de Deus, porque Deus não muda. Deus não muda. Ele continua o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente o mesmo, poderoso, santo, eterno, imutável, Deus de amor, Deus de paz, Deus de vida, Deus de guerra, Deus que é santo e é fogo consumidor. E a sua palavra diz assim: ai daquele que cair nas mãos do grande Deus. Terrível coisa, horrenda coisa é cair na mão de Deus, é se rebelar contra Deus, porque Deus não muda. Aleluia. Como eu já falei, se eu não me engano, no sábado, alguns dias atrás, no alimento diário, estava ali o povo no deserto. Se rebelaram contra Deus, não creram que Deus não muda e que Deus daria a eles a terra prometida. E pecaram, e murmuraram, e fizeram um bezerro de ouro e começaram a idolatrar aquele bezerro. E isso fedeu, chegou como fedor, este pecado nas narinas de Deus. E Deus chegou a Moisés e disse assim: Moisés, eu vou acabar com este povo. Moisés, eu vou matar todos, vou acabar com todos, só vou deixar você.
Oh, aleluia. Aí Moisés humildemente falou com o Senhor: Senhor, como vai ficar? Como vai ficar diante dos outros povos se o Senhor fizer isso? Que o Senhor tirou o seu povo lá do Egito da mão de Faraó e matou no deserto. Se vai matar eles, mata a mim também, porque eu não quero passar por essa vergonha, Moisés disse ao Senhor. E por causa de Moisés, preste atenção, por causa do servo do Senhor, você que gosta de falar, contender contra os servos, os ungidos do Senhor, cuida da boca do que você fala. Cuida do que você compartilha aí nas mídias. Cuida, porque o servo do Senhor, como você, somos seres humanos, claro que temos defeitos, claro que temos erros, claro que caímos, claro que pecamos. A palavra do Senhor diz assim, que não há um justo sequer na face da terra que não peque diariamente. Todos pecam diariamente. E Moisés disse para o Senhor, se for assim, mata a mim também, porque eu não quero ficar aqui. E o Senhor diz assim, por amor a ti, meu filho Moisés, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu vou deixar eles vivos. Só que Moisés, preste atenção. Todos os de 20 anos para cima, todos os que tinham de 20 anos para cima, de 20 a 100, não sei até que idade ia lá. Todos os que tinham mais de 20 anos morreram do deserto, porque Deus não muda. Nós mudamos, nós pecamos, nós erramos, e se nós não reconhecemos o nosso pecado, não nos humilhamos diante de Deus e não pedimos perdão, Deus é justiça e fogo consumidor. E o Senhor disse, eles não pediram, eles não estão pedindo, mas eu, por amor a ti, Moisés, meu filho, porque você está intercedendo por eles, eu não vou matar eles já. Só que só os de 20 para baixo, só os jovens, crianças, adolescentes, que depois até sair do deserto já estavam adultos aí. Esses vão ver a terra prometida, vão entrar e herdar a terra prometida. Mas os adultos de 20 em diante, todos morrerão no deserto. Foi o castigo, a sentença de Deus. Cuidado, você que não ouve a palavra do Senhor, você que não atenta para o que os pastores, os ensinadores, missionários, diáconos, apóstolos, seja quem for que está instruindo, você não ouve, você vai contra, você se levanta contra, você murmura, perde o céu, perde a salvação, perde a vida eterna, porque Deus não muda. Aleluia. Eu não tinha planejado isso, mas o Senhor sabe o porquê. Deus sabe quem estaria aqui, quem entraria, quem sairia, quem ficaria, quem tem que ouvir, e a palavra do Senhor tem que se cumprir. Todos ouvirão a sua palavra. Todos têm que ouvir a palavra do Senhor, para que Jesus Cristo possa voltar para levar a sua igreja, para que esse mundo venha terminar. Mas certo é que cedo ou tarde Jesus Cristo voltará nas nuvens com glória e poder, diz a sua palavra, arrebatar a sua igreja, os prontos, os preparados para o céu, aqueles que estão com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que estão selados com o Espírito Santo para a volta de Cristo. Oh, aleluia! Aqueles que ouvirão o soar da trombeta e subirão arrebatados. E aqueles que aqui ficarem, diz a palavra do Senhor, até terão 3 anos e meio. Oh, Deus, de uma vida mais ou menos boa, vão achar que está tudo bem, que está tudo gostoso, que está tudo... Mas depois, diz a palavra do Senhor, 3 anos e meio será de tormento, de dor, de perseguição, de choro, de lamento. Ainda pode ser que se alguém aguentar, se alguém aguentar o que vai passar aqui e não negar a Cristo, ainda seja salvo. Mas se não, isso vai ser muito difícil. É a palavra de Deus. Aí o Senhor voltará para juízo.
para a condenação, e todos serão julgados diante do Senhor. Os salvos para saber o porquê foram para o céu para recompensas e galardão, e os não salvos para o tormento eterno no inferno. O mundo está tão longe de Deus, estão ficando cada vez mais longe, mais distanciados do Senhor. Ninguém mais quer se submeter a ouvir a palavra do Senhor. Ninguém mais quer saber de buscar a Deus, de santificar a vida, de voltar-se para Cristo. É só oba-oba, é só vamos gozar a vida, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar os dias que nós temos, e esquecendo que a vida não termina aqui. Este corpo, esta carne vai ficar aqui. Pó tornará o pó. Mas e o espírito e a alma que Deus te deu? Já parou para pensar? Pó tornará o pó. Esse corpo aqui, essa carne aqui, vai ficar aqui. Mas e o espírito, a alma que o Senhor te deu? Você tem responsabilidades para com Deus. Estar preparado. Ou aceito Jesus, vivo para Ele, amo a Ele, ando com Ele, sirvo a Ele, tenho as bênçãos dEle, a proteção dEle. Ou estou entregando a minha alma ao inimigo e um dia vou terminar no inferno, onde diz a palavra do Senhor que há dor, pranto, choro, ranger de dente, fogo que não consome, queima, arde, dói, grito, lamento e não acaba, é eterno. Oh, aleluia. Isaías capítulo 59, o verso 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. E mais uma vez você está aí perguntando, mas então por que a minha bênção não vem? Por que a minha vitória não vem? Por quê? A resposta está no verso 2. Mas as vossas iniquidades, as vossas escolhas, os vossos pecados, os vossos erros, os nosso ego, eu não vou, eu não me dobro, eu não me entrego, eu fazem divisão. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós, eu e Deus, você e Deus. Fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não muda. Se Ele disse que abençoaria, Ele abençoa. Mas se eu estou em erro, em pecado, não reconheço, não clamo por misericórdia, não busco a Deus, não peço perdão a Deus, Deus não atende a minha oração, porque Ele não muda. Eu não mudo, é o louvor da Raquel Silva. Eu não mudo, eu quem? Eu Deus. Eu, homem e mulher, eu Kelly, você, nós temos o dever de mudar. Deixar a nossa vida de erro, a nossa vida de fracasso, a nossa vida do eu não preciso de ninguém, eu posso tudo, eu sou sozinho. A nossa vida de oba-oba precisamos deixar para que Deus possa abençoar, para que Deus possa curar, para que Deus possa libertar, para que Ele possa salvar através do seu Filho Jesus. Eu e você precisamos mudar, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele não tem erro, Ele não tem falha, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe que somos pó, pois Ele mesmo nos criou, e a sua palavra diz assim, que Ele nos criou do pó da terra, do pó do barro. Você já parou para pensar? Já parou para pensar do pó? Você consegue pegar pó? Eu consigo pegar pó. Deus pegou o pó, Deus pegou do nada. Do nada Ele criou Adão. A palavra do Senhor é bem clara, do pó do barro, do pó da terra. Não foi a terra que Ele pegou, foi do pó, diz a palavra do Senhor. Do nada Ele faz tudo. Já eu, você, nós sempre precisamos alguma coisa para fazer outra.
Do nada nós não conseguimos fazer nada. Deus do nada faz tudo. Porque Ele é Deus. Porque Ele não muda. Porque Ele sempre será Deus, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, independente do meu, do teu erro, das nossas falhas. Deus é Deus e continuará sendo Deus eternamente. Não importa a situação. Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem seu ouvido agravado, mas são os nossos erros que não deixam Ele nos abençoar. Hoje Ele está dizendo que tem aqui ossos secos, como na visão de Ezequiel. Daqui a pouco eu vou ler a visão de Ezequiel. Ossos secos sem vida, mortos, e o Senhor quer dar vida. O Senhor está mandando profetizar vida sobre os ossos, mas para que o osso, eu, você, nós, homem e mulher do Senhor, tenha vida novamente, aí é diferente. Aqui os ossos não tinham poder de decisão. Nós podemos estar mortos, ossos secos por dentro, mas aqui por fora estamos vivos. Então a decisão é minha, é tua. Eu quero vida. Eu quero vida, eu quero cura, eu quero salvação, eu quero perdão, eu quero a bênção. Aí, dar o primeiro passo, Jesus vem e faz a obra e dá vida. Deus tem, Deus pode, Deus faz. Nós é que somos limitados. Nós, por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, que impedimos o agir de Deus. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Se Ele diz que é erro, Ele não pode aceitar o erro. Se Ele diz que é condenação, Ele não pode aceitar a condenação. Ele não muda. Então Ele não pode agir em nosso favor por causa dos nossos erros, das nossas escolhas, das nossas decisões. E tem 6 perguntas bem importantes do Senhor para nós hoje. 6 perguntas muitíssimo importantes que dizem assim: enquanto vivemos pro mundo, Deus não pode agir. Qual é o deserto que Deus vai precisar te levar? Preste atenção. Qual é o deserto que Deus vai precisar te levar para matar o Egito que você carrega dentro de ti? O povo, para chegar na cidade Canaã, a cidade que emana leite e mel, era só 4 dias de viagem. O Senhor fez eles peregrinar 40 anos para eles tirarem o Egito de dentro deles, para eles tirarem o pecado, a idolatria, as coisas mundanas, as sujeiras, tudo que vai contra a sua palavra de dentro deles, para poder chegar em Canaã. E a pergunta do Senhor para nós é essa: qual o deserto que Ele vai ter que te levar ou me levar para nós tirar o Egito de dentro de nós? Eu não tenho, Deus não me dá, Deus não faz. Será que Deus não te colocou no deserto? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Deus não muda. Ele não vai contra a sua palavra. Segundo, qual o peixe que vai te engolir para você lembrar do Senhor, do propósito do Senhor, da ordem do Senhor? Deus mandou Jonas ir para Nínive, pregar o evangelho, pregar a salvação, pregar, anunciar que o povo de Nínive estava em pecado, estava errando. Mas Jonas, que conhecia o povo de Nínive, sabia que tinha homens lá maus que matavam. Ele não foi. Ele não obedeceu ao Senhor, ele disse: eu não vou para lá. Deus teve que colocar Jonas dentro de um grande peixe. Alguns dizem baleia, mas a palavra do Senhor não diz que peixe era. A palavra do Senhor diz assim, que um grande peixe engoliu a Jonas. Até que lá dentro do grande peixe, Jonas pediu perdão a Deus, clamou misericórdia a Deus. Aí Deus fez o peixe vomitar ele, e ele foi para Nínive anunciar o evangelho e a salvação que o Senhor tinha ordenado.
E hoje o Senhor nos pergunta: qual o grande peixe vou ter que enviar para te engolir, para você cumprir o meu propósito, para você obedecer a minha voz? Aleluia! Para você se voltar para mim. Terceira pergunta do Senhor, terceiro exemplo: qual buraco você vai cair para parar de andar e ir atrás de quem Deus não colocou na tua vida? Ah, mas ele é tão lindo, ela é tão linda, isso e aquilo, e vai de trás. E vai de trás. Qual buraco o Senhor vai ter que deixar você cair para você se lembrar que ele ou ela, isso ou aquilo não é para você, não é do Senhor, não é de Deus, que é destino de morte? Quarta, quantas vezes Deus vai precisar abrir o mar para você parar de murmurar? Deus abriu o mar, o povo passou em terra seca, chegou do outro lado, louvou, adorou a Deus. Mas bastou um pouquinho aqui, ó, uma coisinha assim para começarem a murmurar, contender, chorar e esquecer o que Deus fez um dia, 2 dias antes da vida deles. Quantas vezes Deus vai ter que abrir o mar para você relembrar do Egito, que o Senhor tirou você da escravidão, que o Senhor tirou você do sofrimento, que o Senhor fez na tua vida, mas você volta a murmurar, se queixar e dizer que lá estava bom. Se estava bom, então por que você pediu para o Senhor ter tirado de lá? Ah, mas lá nós tinha melões, o Egito eles falavam. Lá no Egito tinha melões. Lá nós tinha pepinos. Esqueceram que lá eles eram escravos. Esqueceram que lá eles apanhavam. Não lembraram que Deus não muda? Que ainda não estava na hora de Deus enviar o maná e as codornizes ainda? Oh, Deus. Quinto, qual o reino que Deus vai ter que te tirar para você lembrar quem é Ele, que Ele é o rei, que o reino é dele, que o poder é dele, a soberania é dele? Deus teve que tirar o reinado de Saul, de forma tal que Saul se afastou tanto de Deus, que Saul chegou a tirar a sua própria vida. Porque não reconheceu que rei era Deus, que o reinado era de Deus, que Israel era o povo de Deus e não dele, Saul, o homem. Qual é o trono que você está esperando que Deus tire de você para você lembrar quem é rei? Quem é Deus? Quem é o Senhor? E último, sexto, qual o ciclo que Deus vai permitir se repetir na tua, na minha, na nossa vida, até aprender a obedecer e não questionar a Deus? Qual é a dificuldade que você já passou, que você já enfrentou, que Deus já te deu a benção? Mas de repente você começa a questionar. Começa a dizer, ah, mas não foi, ah, mas era isso, era aquilo. O Senhor está dizendo, qual é o ciclo que Deus vai permitir se repetir na tua vida para você parar de questionar, de murmurar contra Deus? Para você lembrar quem é Deus e que Ele não muda. São perguntas importantes, doídas, mas que nós precisamos levar na nossa vida. Se nós queremos morar no céu um dia com Deus, se nós queremos a bênção de Deus, ser curado, liberto, salvo, transformado, que a porta do emprego se abra, que o salário aumente, que saia quem está no UTI curado, liberto de lá. Você precisamos fazer a nossa parte. Enquanto você não fizer a tua parte, Deus não pode fazer nada. E o ciclo se repete. E cai no buraco de novo. E Deus tira o trono de novo. E Deus... É sempre uma repetição. Por quê? Porque deixamos de olhar para Deus.
deixamos de buscar em Deus, deixamos de confiar em Deus, e quando percebemos, já estamos como aquele vale de ossos. Tem muita gente que te diz que é filho, que é servo de Deus, mas já é osso seco dentro da casa do Senhor. Alguns nem vão mais para a casa do Senhor, já estão por fora aqui, que por fora tá bonito, olha que bonito. Está andando, está falando, está ouvindo, está sentando, está comendo, está trabalhando, está tudo jóia por fora. Mas por dentro está como no vale de ossos secos, osso seco e sem vida, porque deixou de crer, de buscar a Deus, de ouvir a voz do Senhor. Quanto tempo o Senhor tem te chamado? Vem para Cristo. Jesus é o único caminho. Ele cura, Ele salva, Ele perdoa, Ele batiza no Espírito Santo. Ele voltará, mas você fica aí insistindo. Não, eu vou ficar aqui na crença dos meus pais, não sei o que, não sei o que. E na hora que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, e na hora que você vê que a igreja de Cristo foi levada daqui, você ficou, que o que resta é o inferno, é perdição eterna. Daí você vai dizer o que para Deus? Ah, mas a minha mãe e o meu pai ensinou assim. Não interessa se a tua mãe e o teu pai ensinou assim. A palavra do Senhor condena e diz que está errado. Sai deles, sai de lá. Aceita Jesus Cristo. Vai ao batismo das águas. Confessa com teus lábios: eu sou do Senhor Jesus, porque eu quero morar no céu. Deixa de ser osso seco sem vida. Oh, aleluia. Paz do Senhor, pastora Sara. Tá difícil? Sim, tá muito difícil. Hoje em dia a pregação do evangelho não é qualquer um que quer. Hoje em dia só querem oba-oba. Hoje em dia só querem ir atrás de profetada. Me profetiza uma bênção, me profetiza aquilo, me profetiza aquele outro. Mas se não é de Deus. E você vai dizer, mas como que não é de Deus? Lá no passado Deus já usou. Deus já permitiu profetas abrirem a boca que não era de Deus. Lá no passado, Deus já usou, lá no tempo da Bíblia. O Senhor disse: quem que eu vou enviar para confundir o rei? E apresentou-se um. E disse: eu vou, deixa que eu vou lá e falo na boca dele. Apresentou-se um demônio, diz a palavra do Senhor. Um enviado de Satanás. E foi lá e enganou. E hoje em dia está assim. Ah, porque Jesus está dizendo que vai te dar uma casa, porque Jesus vai te curar, porque Jesus está libertando, porque Jesus vai te dar prosperidade. Deus não vai contra a sua palavra. Eu não mudo, diz a palavra do Senhor, aleluia. Eu não mudo. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Precisamos do Senhor na nossa vida. Queremos ir para o céu, precisamos de Jesus. Primeiro passo, aceitar Jesus como o nosso único Salvador. Segundo passo, ser batizado é a ordem de Jesus. São Marcos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Quem não crer já está condenado. Não vai ser lá no final. Tem muita gente dizendo, lá no final vamos ver. Não, é a palavra do Senhor. Salvação, vida eterna, convicção de fé. É enquanto há vida. Eu não sei o que vai acontecer daqui um segundo na minha vida. É assim, ó. Se Deus disser, tá na tua hora, ó. Ele põe a pontinha do dedo ali. Acabou-se. Dá um AVC, dá um infarto, dá um fulminante. Acabou-se. E daí? Se você ficou esperando para lá no final. Salvação, eu tenho que saber aqui dentro de mim, dentro do meu coração, com fé. Sou ou não sou salvo? Tenho meu nome ou não tenho meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Se Jesus vier agora, eu vou subir com Cristo? Ou sou um osso seco? Vamos ler a passagem dos ossos secos? Ezequiel,
capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, oh aleluia, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, um reboliço, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Estava ali tudo espalhado, perna, braço, jogado de qualquer jeito, mas a palavra do Senhor Deus não muda, e a sua palavra não muda, que osso com osso se juntou, ó, cada osso ao seu osso. Como que os ossos poderiam saber que essa mão pertence a esse osso? É só misericórdia de Deus. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Eu profetizei, Deus. Tá ali, ó. Tem carne, tem pele, tem órgãos, os ossos se juntaram certinho, mas não havia espírito neles. E o que o Senhor disse para o profeta? E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito Santo de Deus, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia! Aleluia! E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Oh, aleluia! Nós somos hoje a Israel celestial, e o Senhor que olha do céu contempla de lá o nosso ser por dentro e por fora. Ele não vê só o que está aqui fora, ele não vê só o exterior, ele vê o interior. E ele disse para Ezequiel: estes ossos são a casa de Israel, eles estão mortos. Eles estão só murmurando, só se queixando, deixaram de me buscar, deixaram de me louvar, deixaram de ouvir a minha voz, não leem a Bíblia, não cantam, não me adoram, não me buscam, eles estão mortos, Ezequiel, oh, aleluia! Deus não muda, sua palavra não muda, ele continua sempre o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Mais uma vez eu pergunto: se for o momento do Senhor te recolher, ou se for a hora da vinda do Senhor, tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que vai subir para o céu, que vai morar com Deus? Nós estamos cortados. O que o Senhor disse? Se eles perecer agora, eles não vão para o céu.
Depois de tudo que passaram, vão para o inferno. Não basta só aceitar Jesus. Não basta só dizer eu sou de Deus. Tem que viver para Ele. Tem que andar em santidade, tem que buscar a sua palavra, tem que andar segundo a sua palavra, porque senão o nosso nome não se encontra no livro da vida do Cordeiro. No rol dos santos não vai estar. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. E naquele dia, Deus que é amor, Deus que é misericordioso, que é benigno, teve misericórdia de Israel. Usando a boca de Ezequiel, ele disse, diz para eles que hoje eu abrirei as sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Vós já estáis mortos, eles já estão mortos, eles já estão na sepultura. Mas eu vou abrir essa sepultura e vou tirar de dentro dela. Oh, aleluia! Deus quer te tirar da sepultura hoje. Deus quer te arrancar da sepultura hoje. Preste atenção, o Senhor está falando e Ele não fala em vão, Ele não fala com as paredes, sua palavra não volta vazia. Oh, aleluia! Quando Ele ordena que fale, Ele sabe quem tem que ouvir, Ele sabe quem precisa ouvir, Ele sabe quem Ele quer abençoar, e Ele está dizendo, eu quero te arrancar hoje dessa sepultura onde tu te encontras. Foi o que Ele disse para Ezequiel, e vos trarei a terra de Israel, eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, oh aleluia. O Senhor quer te dar vida hoje, o Senhor quer te dar vida hoje. O Senhor quer te dar vida hoje, Ele quer te arrancar da sepultura, deste modo que tu te encontra. Você diz, mas eu estou vivo, mas você sabe que por dentro tu estás morto. Você está preso na sepultura. E o Senhor quer dar vida hoje. O Senhor quer te dar vida abundante, principalmente a vida eterna. Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar vida. Mas você precisa ouvir o Senhor, precisa atentar para o que Ele está falando, porque Ele não fala em vão e sua palavra não torna vazia. Sua palavra diz assim que Ele faz aquilo que lhe apraz através da sua palavra. E porém em vós o meu espírito. Por que Ele disse para Ezequiel, profetiza aos quatro cantos, pro vento do Espírito, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que nos dá vida, que nos dá prazer de louvar, de orar, de buscar a Deus, que todo amanhecer nos eleva o nosso pensamento a Deus, é através do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, e porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu, o Senhor, fiz, e hoje farei para quem crê, para quem ouve, para quem abre o coração, para quem aceita, para quem clama, eu quero, Senhor, eu quero reviver. E profetizei segundo a ordem do Senhor. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui, pois sei que Deus vai operar. E o vento do Espírito irá soprar, e o grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, eu sei que o grande... Glória a Deus. Que Deus venha nos abençoar. Deus venha nos guardar. É o dia que o Senhor fez para nos abençoar. E agora, para terminar, eu vou louvar mais um hino ao Senhor. E depois nós estaremos orando, entregando este momento ao Senhor.
Sei que eu errei, sei que eu pequei, ninguém é santo como ele é. Eu sei que sou barro, vaso quebrado, mas Deus me colocou de pé. E o inimigo foi envergonhado. Não sou escrava do Egito jamais. Os meus pecados ele perdoou há 2000 anos atrás. Tira-me do vale de ossos secos. Tira-me do vale, porque quero ouvir tua voz, Senhor. Chega deste vale de ossos secos. Tira-me do vale. Eu era cego, mas agora eu vejo. Estás vendo? Saia do vale. Eu sei que eu pequei, ninguém é santo como ele é. Sei que sou vaso, barro quebrado, mas Deus me colocou de pé. E o inimigo foi envergonhado. Não sou escrava do Egito jamais. Os meus pecados ele perdoou há 2000 anos atrás. Tira-me do vale de ossos secos. Tira-me do vale, porque quero ouvir tua voz, Senhor. Chega deste vale de ossos secos. Tira-me do vale. Eu era cego, mas agora vejo. Oh, aleluia! O Senhor mandou profetizar e o servo do Senhor, o profeta, profetizou segundo a ordem do Senhor e os ossos tiveram vida. Deixa o Senhor te arrancar do vale hoje. Deixa o Senhor te dar vida hoje. Deixa Ele te curar hoje. Deixa Ele te libertar hoje. Deixa Ele te salvar hoje. A oportunidade é hoje. É já. É agora. É o Senhor que está falando. Salta deste vale e receba a vida abundante, a vida eterna, a cura, a salvação, o perdão, o milagre do céu. Que o Senhor venha te curar. Que o Senhor venha te salvar. Que o Senhor venha te renovar. Que o Senhor venha te trazer a vida abundante, a vida eterna, saúde para os ossos, para os nervos, para o corpo, para os órgãos. O Senhor tem, o Senhor é o mesmo, Ele não muda, Ele não tarda, Ele não falha, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E hoje Ele está entrando com providência na vida daquele que crê, naquele que reconhece, naquele que aceita, naquele que espera, naquele que busca. O Senhor tem, Ele quer, Ele pode estar. Receba a bênção de Deus, receba a visão, receba a sabedoria, receba unção, receba a graça, receba poder para vencer o inimigo, vencer os dias maus, no nome de Jesus. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te abençoar, que este momento não seja em vão, mas que a glória de Deus venha resplandecer na tua vida, no teu lar, na tua família, que de hoje em diante você deixe de ser osso seco, osso sem vida, para ser um homem, uma mulher de Deus, com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aleluia, para a honra e glória do Deus Pai,
Filho e Espírito Santo, estou aqui, Senhor, colocando na tua presença todos aqueles que passaram aqui, Senhor, durante este culto, esta live. Tu é poderoso para curar, salvar, libertar, solucionar problemas, dar vida, restaurar, Senhor, pensamentos, sentimentos, casamentos. Tu é poderoso para trazer paz, para trazer esperança, para trazer refrigério, para trazer renovo. Tu continua sendo Deus, independente da situação. A tua palavra diz que tu é Deus que não muda, e eu te louvo na vida de cada um, Senhor. Abençoa o profeta Mâncio, Senhor, que esteve aqui pedindo oração. Abençoa, ó Deus, trazendo vitória, trazendo bênção, sabedoria, discernimento, pois somos os teus servos, teus escolhidos, ó Pai. Abençoa a Sara, Senhor, abençoa ela, a Ivânia Florencio, Senhor, vai trazendo vida ao Jorge Paulino, a Ana Câmara, a Francisca, Deus, a Lourdes, a Beca. Ai, Senhor, abençoando a Ivonete, a Maria, o Lino, a Pati, a Patrícia, Senhor, abençoa a irmã Patrícia, meu Deus, a Márcia Andrade, a Apolinário, a Doracilene, a Antônia Feitosa, a Raimunda Ferreira, a Denilda, a Marlene, o Ivo Lorenzini, Maria Isabel, João Jerônimo, Maria Luísa, Rafaele, Senhor, Lúcia, Senhor, tem misericórdia destas almas, da Rosane, do Francisco, do Cícero. Senhor, há tantos que estão aqui, Senhor, há tantos que passaram, que ficaram, há tantos que precisam da tua bênção, Senhor. Vai entrando, Senhor, com bênção, com cura, com vitória e principalmente, ó Pai, com a vida abundante e a vida eterna em nome de Jesus. Eu profetizo agora, segundo a tua palavra, Senhor, aos quatro cantos, Senhor, da terra, que o vento de Deus, o vento do Espírito Santo sopre e traga vida aos ossos secos, em o nome de Jesus. Receba a vida do dono da vida, aquele que pode dar vida àquele que já morreu, que vive eternamente. Receba a vida em nome de Jesus, para a honra e glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Até uma próxima, se Deus nos permitir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe. Muito obrigado, meu abraço. Muito obrigado, meu irmão, a minha irmã que aqui esteve comigo. Você que vai voltar, você que me acompanha. Me ajude, vamos compartilhar a mensagem, o Evangelho de Cristo, para que vidas venham ser curadas, salvas, libertas, transformadas e abençoadas por Deus. Amém? Graças a Deus. Se Deus é por nós, não esquece, ninguém é contra nós. Ele não muda. Que a mensagem do Senhor, ele não muda. Ecoe nos teus ouvidos, hoje, amanhã, durante todo o resto desta semana. Que ele é vida. Ele quer te dar vida. O dono da vida quer te dar vida. Ele não muda. Glória a Deus.